Oi gente, eu sou o Plínio e hoje eu vou explicar para vocês, conforme eu fui me desenvolvendo, que você não é o corpo e nem a mente. Esses foram os entendimentos que eu fui tendo ao longo das minhas meditações, estudando os grandes mestres, e principalmente com a abertura do terceiro olho, que é quando cai esse véu da ilusão, e eu comecei a ter mais entendimento sobre o ego. Então eu vou explicar para vocês aqui, ó. Esse aqui é a consciência. Ela está coberta por um emaranhado de egos aqui. Aqui é o ego e a mente e a memória. Então, você observa aqui que o ego ele está aqui atrás da consciência, entendeu? Projetando todos esses pensamentos aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui de um ego que eu tinha, que era o de superioridade. Sempre fui autodidata, então aprendi idiomas, estudei bastante, me achava muito inteligente. Então eu tinha esse ego de superioridade que tampava a minha consciência. Esse ego está muito linkado ao saber. Tudo eu sabia, tudo eu queria explicar, tudo, né? E isso me trazia muito sofrimento, porque você fica buscando muita validação externa, né? Tentando se mostrar para os outros. Entende? Então, conforme eu fui para cerimônias de ayahuasca e tudo mais, esses não são os meus egos, tá? Esses são um exemplo. Mas conforme, por exemplo, você vai numa cerimônia de ayahuasca, você descobre que você se porta muito como vítima, que é o vitimismo, né? Então ali, naquela experiência mostrada para você, que você se porta muito como vítima, que traz muito sofrimento, né? Tá sempre culpando os outros pelas suas atitudes, por tudo, né? Você não é 100% verdadeiro com você. Então ali você descobre que é vítima, você começa a tomar consciência. A consciência, a percepção, você percebe isso em você. E essa percepção é o que vai dissolver, entendeu? É quando você percebe. Então, ostentar, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Eu cheguei na ayahuasca, na primeira experiência, eu era ateu. Não acreditava em Deus nem nada. Conforme eu fui tendo minhas experiências, eu identifiquei isso e fui tendo a compreensão. Então, essa identificação, o ego, ele vive de identificações. Então, eu me desidentifiquei de ser ateu. Automaticamente, o ego está sempre se camuflando. Ele veio aqui e começou a se camuflar desse eu espiritual, esse eu disciplinado. Entende? Esses são os egos bons. Tem os egos ruins e os egos bons. Então, eu fiquei muito disciplinado e me identificava com a disciplina, com a meditação. Adorava falar para as pessoas que eu meditava, que eu era mais espiritual, não mais espiritual, né, mas que eu era espiritualizado e tudo mais. Eu tinha essa identificação que a Kundalini, mais para frente, recentemente, na verdade, dissolveu. Outras pessoas vão ter o ego de controle. Tudo quer controlar o que as pessoas pensam, como elas agem, as situações. Então, quando você tem a consciência e percebe que você está sempre controlando, você traz aquilo para a consciência. E essa percepção, conforme você vai observando, não é uma coisa tão simples. Exige muita disciplina, está muito sempre observando a mente quando vem esses impulsos de controle. Você vai sempre sentir, vai dar, sabe, ter algum aspecto no corpo, vai ter os gatilhos, aí você começa a se perceber. Essa percepção é o que dissolve. E esse ego ele vai pulando, né? Ele tem um emaranhado de egos. E conforme você vai dissolvendo desses egos aqui, da consciência ou observador, a testemunha ou eu sou, porque não existe eu sou assim, eu sou assado, eu sou. Só isso. Então a consciência ela começa a ficar mais consciente de si mesmo e vai enfraquecendo esse ego aqui.
Conforme você vai dissolvendo os egos com a percepção, é o perceber, gente. Está sempre percebendo os impulsos, porque o ego ele se sustenta de identificação. Então, por exemplo, você está muito identificado que sabe das coisas, eu sei disso, eu estudei, eu não sei o que lá. Conforme você começa a perceber esse padrão de você e a se observar, você vai dissolvendo e a consciência ela vai ficando mais consciente dela mesma. Olha a sequência aqui, ó. Aqui é o falso eu, o ego, né, que tem toda a estrutura de mente, memória, tapando toda a consciência e o mundo. Todo mundo se projetando lá. Aqui nesse estágio, gente, a consciência começa a ficar mais consciente dela mesma. Ela começa a ficar mais presente. Então, por exemplo, se você tem rancores do passado, você se analisou, enxergou tudo isso, se curou, sua mente automaticamente vai ficando mais presente. Por exemplo, eu não tenho problemas com o passado hoje, já foram todos resolvidos. Eu sentei, meditei, muitas consagrações de ayahuasca que me ajudou a avançar em tudo isso muito mais rápido. Então, minha mente está sempre presente. Eu só lembro do passado quando alguém comenta, eu não fico lá remoendo o passado. Entende? Isso aqui já foi dissolvido. Outra coisa que o ego vive é de validação, validação externa, né? Então, ele está sempre se validando para os outros para poder se sentir bem, né? Isso traz muito sofrimento, que é a validação. As crenças limitantes, esse eu tinha bastante, assim, me sentia incapaz das coisas, sentia que nada funcionava para mim, sentia que nada iria dar certo para mim. Conforme eu fui desidentificando, meditando e observando esses padrões, trazendo mais confiança, fui ficando mais confiante e eliminei essas crenças limitantes. Outra pegadinha do ego são esses diálogos internos aqui. Quando você fica conversando com si mesmo, você está identificado ali com a mente, achando que a mente é você. Você começa uma série de diálogos internos. Quando você traz isso para a consciência, você percebe, tem um diálogo interno, começa a se apegar naquele pensamento, você, opa, para, você observou. O ego para na hora quando você percebe, ele odeia ser visto. Imagina o seguinte, que a cada 2 pensamentos existe uma pausa. Essa pausa é a consciência, o observador, a testemunha, o eu sou. Tá? Então, conforme você vai se observando, se conhecendo, né, se investigando os seus padrões, você vai dissolvendo aqui as narrativas sobre si, sobre o mundo, né, as opiniões, né, tudo tem uma opinião para dar. Esse é o ego, né? É o ego que se ofende, né, tá sempre ofendido, o ego que quer competir, o ego que quer se comparar. Então, conforme você vai dissolvendo aqui, tem um reconhecimento aqui também. Você está sempre buscando o reconhecimento, a validação, né? Conforme você vai dissolvendo todos esses egos, porque assim, eu vinha dissolvendo, meditando, junto com a Kundalini, que a Kundalini faz isso, ela dissolve esses egos, dissolve a personalidade, essas identificações que o ego traz com a gente, o falso eu. Entende que você está identificado com a mente, com o corpo. Então essa consciência começa a ficar consciente de si mesma e vira aqui para trás. Ela começa, conforme você vai tendo as práticas e entendimentos, ela começa a vir aqui para trás, que é essa segunda parte aqui. Então chega um momento, por exemplo, comigo, eu sentei para meditar e fui atrás da mente nessa meditação. Foram 2 dias. Então ali eu vi a raiz do ego, que é o eu. Então brotava eu, não sei o que lá, e uma imagem minha. Ali eu percebi que eu não era mente, eu tive certeza, assim como os grandes mestres, como Ramana Maharshi, Zagadatta Maharaj, Krishnamurti, etc. Entendeu? Esses mestres, eles foram Budas. No hinduísmo, se fala como iluminação suprema, que é quando você vai além da mente. No budismo, você é um Buda. Então eles foram
Budas também. Tá? Existiram vários Budas ao longo da história, não só o Siddhartha Gautama. Então, nessa experiência, eu vi para cá, ó, atrás da mente. Ou a consciência, o observador, ou testemunha, ou eu sou. E ali, eu tive toda essa compreensão aqui embaixo. Que é quando você observa a mente tagarelando, o corpo andando, sabe? E o mundo, aqui ó, e o mundo acontecendo. E o ego, ele vai vivendo de identificações. Então, por exemplo, você tem esses lapsos, porque hoje eu não consigo estar 100% consciente o tempo todo. Porque senão você gera um ego de controle. Existe um eu que está controlando, entende? E aqui é nada mais que o ego, sabe? Essa identificação, ele vai se identificando em tudo. Então, quando você está aqui, consciência, observador, testemunho, eu sou, você consegue ver ali nitidamente que você não é o corpo e nem a mente. E até se estabilizar aqui, se estabilizando aqui, é o que eles chamam de iluminação. Existem dois caminhos para a iluminação. Ou você desperta a Kundalini, ela vai dissolvendo esse ego, né? E ela passa pelo chakra da cabeça e dissolveu todo o ego assim. Ainda fica um ego sutil, né? Muito das pessoas, desses mestres que despertam a Kundalini e se iluminam, ainda ficam muito apegados identificado com o mestre, né? Esse eu que é mestre, esse eu que ensina. Então aqui o ego ainda tem onde se sustentar. Passando para cá. Conforme eu fui tendo as experiências, existiram momentos em que eu era um com o todo. Eu tinha lapsos. Conforme eu fui galgando, caminhando, entendendo, porque assim, isso aqui é tudo muito complexo. Para me tirar isso aqui da mente, explicar para vocês, eu tive que passar na lousa, porque assim, na minha cabeça era muito simples, mas para explicar para as pessoas, elas não entendiam, elas não tinham uma consciência, um entendimento disso tudo. Conforme eu fui tendo as experiências, eu ficava me perguntando como esses mestres chegaram lá. Porque para você não ser mais ninguém, porque o ego ele vive de identificação, né? Se você, por exemplo, começa a observar o observador, digamos que aqui é a testemunha, né? E aqui é a consciência. Vamos por aqui. Aqui ainda é a última camada do que eles chamam, é o limite ali, né? A ponte, como diz o Ramana Maharshi, para a iluminação suprema. Quando você está aqui nesse nível, entendeu? De consciência, observando o corpo, observando a mente, é quando você está na ponte. Aqui que ficam os egos sutis. Deixa eu dar um exemplo. Aqui é o observado, que é o mundo. Aqui o observador. Você não é um nem o outro. Não pode denominar alguma coisa, porque senão o ego se identifica. Mas digamos por hipótese, você é aquilo que faz tudo acontecer. Então, quando o ego não consegue mais se sustentar em mais nada, você vai para além da mente, que é aqui, ó, a iluminação suprema. Imagina o seguinte, esse observador, ou a testemunha, ele ainda é o final do ego. E ele é como se fosse um eclipse ali, a lua tampando o sol. Quando não existe mais nada, nem ninguém para ele se apegar, quando você não quer mais nem se iluminar, quando você já, como eles dizem, morreu em vida. Mas não no sentido literário de morrer, quando você não tem mais identidade interna. Já não existe mais onde o ego se identificar. Então ele cede, e você vem aqui para a iluminação suprema. É quando você vai além da mente, e os mestres eles não conseguem explicar isso, porque não tem palavras, né? Você está além da mente. E você já é um com o todo, você tem toda a compreensão, ou descobre que é Deus, que é a realização do ser, ou você se torna um Buda, né? Então, nesse estágio, as palavras só vêm, não existe mais pensamentos. É o que eles chamam de iluminação suprema.
e você já é um com o todo. E em essência, todo mundo é paz, amor e felicidade, segundo Ramana Maharshi. No meu caso, então, eu estou indo gradativamente. Aqui eu descobri que, em essência, também, todos nós somos paz, amor e felicidade, assim como os mestres falaram. Porque começa brotando de uma paz. Chegou um momento em que eu tinha um paraíso interno dentro de mim, aos longos das meditações, isso mais ou menos há uns 8, 9 meses atrás. Conforme dissolveu esse eu espiritual, esse eu disciplinado, esse eu identificado com a ayahuasca, que tinha bastante identificações em ter experiências, em ser do xamanismo, conforme dissolveu isso, que era os últimos ali, eu comecei a ter muita felicidade. Assim, bem-aventurança, são ondas, né? Quase todos os dias. Assim, é uma felicidade constante, de repente ela explode ali em ondas. Então eu tive essa mesma percepção aqui do Ramana Maharshi, que todos somos paz, amor e felicidade, de vez em quando triste no amor. Ainda não cheguei lá. Mas paz e felicidade já é uma base concreta minha. E aqui é a causa de todo o sofrimento, porque quando você está aqui, com aquele emaranhado de egos, o ego está sempre puxando a sua atenção. O observador está aqui, aí ele começa um pensamento, e a pessoa vai acompanhando. E ele se torna ou melancólico, ou de supervalorização, criando ilusões e mais ilusões. Então, dentro dessas ilusões aqui, ó, é que a pessoa sofre. O sofrimento ele é só por não ter o conhecimento de si mesmo, a consciência de quem você é. Por isso existe tanto sofrimento, tanta briga, tanta coisa. Porque quando você dissolve tudo isso, todos os egos que aqui estavam em volta, você não tem mais ninguém para impressionar, você não tem mais ninguém para se justificar, ninguém para nada. Nada mais te afeta. Você volta para o seu estado normal, que é de paz e amor. Essas são as minhas experiências, até onde eu cheguei. Aliás, paz e felicidade, triscando ali no amor. Bom, aqui atrás é quando você já está dissolvendo aquilo tudo, né? Ficam os egos sutis, pequenas identidades. Deixa eu dar um exemplo. Hoje eu tenho observado, que é o mundo, né? O observador, que é aqui, entende? O mundo que é observado, o corpo e a mente. Eu não sou nem o observado, nem o que observa, que também é aqui, ó, a consciência, o observador, ou eu sou. Eu sou aquilo que possibilita tudo, mas se eu der um nome para isso, o ego se identifica, porque ele vive de identificações. Então, aqui, para chegar nesse nível de iluminação, você não pode mais ter desejos algum, desejos nem de se iluminar, desejos de nada. Não existe mais ninguém aqui para o ego se identificar. E o centro, não existe mais centro. Acho que essa é uma bom modo. Não existe mais um centro e o ego colapsar nesse observador aqui dissolver. Literalmente, essa testemunha, e você vai além da mente. Você é um com o todo, você descobre que é Deus. Imagina uma consciência gigante com pontos dentro da consciência. É isso que os mestres explicam. É aqui que você se descobre que você é Deus. É a iluminação suprema ou é um Buda. Na iluminação suprema, pessoal, que eu sei, apenas 4 mestres chegaram lá no século passado, que foi o Nisargadatta Maharaj, o mestre dele, que eu não me recordo o nome agora, Krishnamurti, que veio para ser o novo Buda Maitreya e não quis, e o Ramana Maharshi, que, ao modo de, para mim, quase todos, foi o homem mais iluminado do século XX. Esses foram os únicos que eu conheço que foram além da mente. Nesse século, não se há notícias ou alguém conhecido que não tenha se identificado com o corpo, nem com a mente, e que tenha ido além da mente, né? Tenha superado essa barreira, porque esse observador é como se fosse um eclipse, uma lua tampando o sol. Então, quando se dissolve essa consciência que eu sou, o sol brilha, o ser, entendeu? Essa descoberta de que você é Deus, que faz parte desse todo, que você é todo o universo. A iluminação, pessoal,
não te faz melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você não é mais especial do que ninguém. Ao contrário, você vai estar ali sem peso para carregar. Você não tem um ego para sustentar. Você não tem ninguém para impressionar. Você nada quer do mundo, entendeu? Você tem talvez mais a dar e nada do mundo você quer. Você não tem mais ego, entendeu? Você está em paz, você é genuinamente feliz, genuinamente em paz. Você não te torna melhor do que ninguém. Você não está competindo, não está se comparando, não está disputando nada com ninguém. Você só é. Sabe? Você só é. É exatamente isso. Isso é iluminação, não é cheio de poderes e tudo mais. Na Kundalini, eles falam que quando você se conecta com a rede, você tem acesso a outras coisas, que são os siddhis, que eles falam no hinduísmo. Tá? Você consegue ver o pensamento das outras pessoas, acessar bastante coisas. Assim. Eu ainda não cheguei lá, porque a energia da Kundalini ainda não passou no último chakra da minha cabeça. Meu estado atual é outro. Mas, por fim, a iluminação, a gente não te faz diferente ou mais especial que ninguém. Tá bom? Gente, comenta, deixa seu like se vocês gostaram, para mais conteúdos como esse. Conforme eu vou caminhando, eu vou explicando aqui para vocês todos os meus entendimentos. Tá bom? Um grande abraço!